Olá, vocês! Bem-vindos de volta! Esse é o 8º dia de programação da 4ª semana Rede Pedagógica e Educação Digital. Hoje nós começamos mais cedo, às 16 horas. Nós estivemos aqui com a professora, doutora em Educação, Simone Lavorato. Foi bem legal, a gente conversou sobre neurociência, sobre neuroeducação. Tudo bem se você chegou agora, não acessou esse conteúdo ao vivo com a gente. Você pode assistir a aula da professora Simone no YouTube da Rede Pedagógica. A live ficou gravada para todos vocês também. E em breve todos os links de acesso estarão disponíveis na plataforma RP EAD. E se você está chegando aqui na rede agora, saiba que nós estamos aqui juntos, reunidos desde o último dia 24, em uma formação continuada. 100% gratuita e com certificado de 120 horas para todos os participantes. O tema central, o tema gerador dessa nossa formação é a educação digital, o ensino híbrido, as tecnologias. E nós vamos juntos até amanhã, quando encerra essa nossa formação e começa a parte prática da nossa formação. Já falei a respeito aqui hoje, mas ao final da programação de hoje eu volto para falar sobre isso novamente com vocês. Porque nós temos aqui agora uma participação especialíssima. Estará conosco em instantes o professor Lino de Macedo, ele que é livre docente da Universidade de São Paulo, a USP. Nós vamos conversar sobre psicologia do desenvolvimento. Olha que coisa boa, gente! Os temas aqui de hoje, na 4ª semana Rede Pedagógica, estão todos ligados à psicologia, ao desenvolvimento. E eu tenho certeza que você, professor, professora, família que acompanha a gente aqui na Rede Pedagógica, gosta de conversar sobre esse assunto. Vamos chegando, vamos nos acomodando, tem lugar para todo mundo aqui na Rede Pedagógica, viu? E vocês podem ficar bastante à vontade. Não apenas para ouvir-nos, porque não é o que queremos. Nós queremos vocês aqui participando conosco, nos ajudando a construir essa formação, que é, sim, colaborativa, construída a muitas mãos. A transmissão, o professor Lino de Macedo, que já está ao vivo aqui conosco, nos assistindo, para que muitos de vocês possam conhecê-lo, mas eu tenho certeza que a grande maioria da rede pedagógica já conhece o professor Lino de Macedo, porque ele é uma grande referência para nós educadores. Agora, se de repente você é um profissional em formação, né? Está na faculdade de pedagogia ou licenciaturas, será certamente um prazer para você conhecer o professor Lino. Ele vai falar da formação, da experiência, dos estudos, né, que ele realiza na área de educação, também na área de psicologia. E hoje, em específico, vamos conversar sobre psicologia do desenvolvimento. Boa noite, boa noite! Vocês viram que a gente hoje está trabalhando com uma temática aqui de Halloween, né? Estamos em clima, né, gente, de Halloween aqui na 4ª semana, Rede Pedagógica. Hoje é dia 31 de outubro. A gente sabe que nem todas as escolas comemoram o Halloween, mas é uma grande brincadeira. A Rede Pedagógica é brincante. Então a gente quis trazer esse tema para divertir todos vocês aí no dia de sábado, aqui na nossa formação. Pessoal, olha, quem não se inscreveu pode se inscrever em redepedagógica.com.br. Mesmo que hoje seja o 8º dia da programação e que amanhã seja o nosso último dia de programação, essa formação ela fica inteiramente gravada para que novos participantes possam dela fazer parte. Então você que está gostando dessa experiência de estudar aqui na Rede Pedagógica pode recomendar não apenas a Rede Pedagógica, né? As redes sociais, Instagram, o Facebook, YouTube, Telegram, mas também recomendar as nossas formações. Todas estão disponíveis em www.rpead.com.br. Tanto as formações gratuitas como outras formações que vocês podem adquirir para continuar investindo na formação de vocês. Estamos adicionando aqui nessa transmissão ao vivo
o professor Lino de Macedo. Olá, professor, seja bem-vindo. Olá, Érica, boa noite, tudo bem? Tudo bem, que prazer vê-lo. Já tive o prazer de falar com você há instantes, né? Mas fico realmente muito lisonjeada de dividir a tela aqui para tantos espectadores com um profissional, com uma referência na educação como você. Se é que posso chamá-lo de É, você, professor? Posso falar assim, você? pode, faz favor, faz favor. Pronto! Uma referência como você, para nós educadores, né? Eu que sou pedagoga, para mim é uma satisfação muito grande. Eu estou me sentindo contemplada de participar dessa live. Seja muito bem-vindo. A Rede Tá. Pedagógica te recebe com muito carinho. Uma chuva de corações subindo aqui na tela para você, professor. Beleza, maravilha. É um prazer estar aqui com você, com todos, né? Hoje é sábado, dia da Halloween, né? E maravilha. Espero que aqui em São Paulo está frio, está um dia meio chuvoso, mas é bom para ficar em casa e participar da live, viu? Opa, isso mesmo. E os professores aqui na rede, Lino, eles gostam muito, sabe, de É, estudar, de se aperfeiçoar e também de construir em conjunto, que é o espírito da rede, né? Aqui a gente trabalha com essa educação em rede, colaborativa. Então, assim, vamos, mas vamos juntos, ninguém vai ficar para trás aqui na rede pedagógica. Que bom que você está aqui com a gente. Professor, como eu disse, né, eu que sou pedagoga, já lhe conheço da minha formação, da minha experiência profissional, das minhas leituras. Mas aqui na rede pedagógica temos muita gente, né? No Instagram somos mais que 726 mil pessoas, se não me engano. maravilha. Estamos também ao vivo no YouTube, onde já somos quase 2 milhões de usuários. E essa Olha, gravação também será acessada por muitos. Então, eu gostaria que você se apresentasse, porque aqui na rede tem muito professor em formação. maravilha. Então, Érica, eu também fiz curso de pedagogia e depois eu fiz a minha pós-graduação, o mestrado, o doutorado, num curso de psicologia, de pós-graduação em psicologia, no Instituto de Psicologia da USP. E depois, mas eu sempre, assim que me formei no curso de pedagogia, eu sempre fui professor de psicologia do desenvolvimento. E a partir de 1970, portanto, muitos anos atrás, eu comecei a dar aula no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, primeiro em Ribeirão Preto, nos primeiros 5 anos, depois no Instituto de Psicologia aqui de São Paulo. E fiz toda a minha carreira, fui professor, fui orientador, orientei muitas teses de mestrado e doutorado, fui diretor do Instituto, chefe de departamento, coordenador da pós-graduação. Enfim, fiz toda a minha carreira, né, na psicologia, sempre na área de psicologia do desenvolvimento. E agora eu faço parte da cátedra no Instituto de Estudos Avançados, agora que eu me aposentei, numa cátedra chamada Educação Básica. E eu também trabalho como assessor pedagógico no Hospital Sabará, ou seja, no Instituto Pense, Pesquisa e Saúde Infantil, ligado ao Hospital Sabará aqui de São Paulo. E eu sou membro da Academia Paulista de Psicologia. Enfim, tenho toda a minha vida vinculada à educação, psicologia e saúde. Então, eu trabalho nesses 3 campos aí muito importantes, né? Porque são 3 campos. Psicologia tem a ver com comportamento, tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com, né, o melhor para o ser humano. Educação tem a ver com escola, tem a ver com se preparar para se tornar um bom cidadão, para aprender a se socializar no mundo de regras, de responsabilidades. E saúde significa poder oferecer o melhor para si mesmo em favor daquilo que você faz no mundo, né, nas coisas do mundo. Então, me sinto muito bem aí nessas 3 áreas, né? Saúde, psicologia e educação. Mas, obviamente, tudo que eu faço é para os educadores, os educadores brasileiros, sobretudo aqueles que trabalham na educação básica. E nos últimos anos, eu tenho trabalhado muito na educação infantil, né? Porque hoje
a importância dos primeiros anos de vida, não só para que a criança tenha um bom presente, mas para que ela tenha um futuro auspicioso, em que ela se cuida bem de si mesma, que ela seja um cidadão rico, pleno, né? Um cidadão útil ao mundo, à sociedade. Então, há pesquisas mostrando que quanto mais se investe, quanto melhor se investe nos primeiros anos de vida, mais a criança tem um presente bom, gostoso, feliz, cheio de desenvolvimento e de aprendizagem, e ela se prepara ao mesmo tempo para ser um adulto, né, daqui 20, 30 anos, né, que possa oferecer o melhor, tanto mesmo quanto para o mundo, né? E isso é o que todos nós esperamos. E tem pesquisas hoje mostrando, né, sobre a importância de se cuidar da criança, educá-la, oferecer boas condições de saúde, de brincadeira, de alimentação, de vacina, né, de um ambiente seguro, confortável, que ela esteja sendo cuidada por pessoas confiáveis, que amam a criança. Tudo isso é muito importante e eu tenho certeza que os colegas que nos veem aqui praticam isso no dia a dia da sua escola, mesmo nesses tempos aí que foram muito desafiadores para todos nós, né? Esses tempos de isolamento social, esses tempos de dificuldade de um contato mais próximo, físico, do professor com as suas crianças, né? É verdade, professor. Tem sido, assim, tempos desafiadores, difíceis. A gente, às vezes, fica desanimado, né? Mas a gente se reúne aqui na rede pedagógica para que possamos recarregar as nossas forças. Porque a gente se recarrega em conjunto, não é, professor? É Sem, importante essa troca, essa partilha, tanto para que possamos ouvir uns aos outros, né? Quando a gente está num momento de dificuldade, como para que a gente possa aprender, crescermos juntos e também para a gente celebrar as nossas conquistas, né? E as nossas vitórias. A gente não pode ficar nunca sozinho nessa caminhada, né? sem dúvida. Eu acho sim. Inclusive, veja você que maravilha, né? Quer dizer, nós, em tantos lugares diferentes do Brasil, nesse momento, podemos estar juntos, né? Discutindo ou pensando sobre temas que nos são comuns, né? Sobre interesses que nos são comuns, e podemos aí, graças à quarta semana da rede pedagógica, praticarmos aí uma formação, uma reflexão, um aperfeiçoamento, né, em favor do melhor para o nosso trabalho. Eu acho isso uma beleza. Vocês estão de parabéns e todos os participantes estão de parabéns. Sim, somos aqui um conjunto, né? Realmente a rede pedagógica, que é esse todo, a gente dá nota 10 aqui para os nossos participantes, né? Que não são apenas participantes, como eu disse, são construtores, porque é uma formação colaborativa, né? Ela não é imposta, ela tem sim uma linha, né, de raciocínio, de pensamento, mas ela está aberta a essa construção conjunta, porque é isso que faz ela ser diferenciada. Foi muito interessante, professor, você colocar para nós aqui essa tua formação acadêmica, né? Que é bastante múltipla e certamente lhe permite um olhar sistêmico para a educação infantil, para a sala de aula, em específico a educação infantil. Aqui você tem se dedicado bastante, né? No momento, e que bom que a educação infantil pode contar com grandes referências, com pessoas tão bem preparadas, porque, como você mesmo disse, e é consenso aqui também na rede pedagógica, a educação infantil é base, é uma etapa muito importante que pode, de fato, aí, influenciar positivamente ou negativamente as outras fases do desenvolvimento. E quando você falou desenvolvimento, psicologia do desenvolvimento, eu fiquei bastante curiosa que você pudesse, assim, delimitar o escopo dessa área da psicologia para que todo mundo É uma compreenda. ótima pergunta e eu te agradeço pela oportunidade. Nós podemos ver o desenvolvimento em dois planos que se coordenam, que se combinam. Um é o plano temporal, o plano histórico, ou seja, né, a psicologia do desenvolvimento, ela estuda, ela aprecia o que se chama de ciclo de vida, né? Ou seja, como é
o ser humano desde o momento em que ele é concebido, depois que ele é gestado na barriga da sua mãe, depois quando ele é criança pequena, criança mais velha, jovem, adolescente, o adulto aí dos seus 20 aos 40 anos de idade, depois o adulto dos seus 40 aos 60, 65 anos de idade, depois o velho jovem, o velho pleno, até a sua morte. Ou seja, então, uma coisa é você olhar para o desenvolvimento humano nessa perspectiva temporal histórica. Quais são, o que se conserva, né? O que se sustenta, né? E o que se modifica? Por exemplo, qual a diferença do ponto de vista de estrutura afetiva, cognitiva, sociocultural, física, neurológica, da criança pequena, da criança mais velha e assim sucessivamente. Então, esse é um olhar da psicologia do desenvolvimento. Um outro olhar é o olhar espacial, ou seja, a criança pequena, o ser humano não vive sozinho, ele vive em sociedade. Né? Então, nós temos como que grandes úteros sociais. Né? A criança nasceu e se desenvolveu num útero materno, né? Como na barriga da sua mãe, e depois, chegando ao mundo, ela compartilha esses úteros socioculturais. A família. Então, como é que é a relação da criança no contexto da sua família? No contexto do bairro ou da rua onde ela mora, né? Da sua vizinhança, da sua cidade, da sua escola, né? Do sistema de saúde. Enfim, então nós podemos olhar uma mesma criança, né? Ou as crianças pequenas, por exemplo, nesses úteros socioculturais, esses invólucros socioculturais, que são a família, a escola, o sistema de saúde, a igreja, né? A rua, né? A casa onde a criança mora, a comunidade onde ela vive, a cidade onde ela vive, o país onde ela vive. Né? Então, a psicologia do desenvolvimento olha para esses sistemas integrados, socioculturais, né? Graças aos quais a criança pode ser sustentada, pode ser criada, pode ser desenvolvida, pode obter o melhor para ela. Então, são dois olhares que se combinam. Um no espaço, né? Uma perspectiva, digamos, horizontal, em que se vê a criança nesses diferentes ambientes, né? Que cuidam dela, que oferecem o melhor para ela, né? Como é o caso da família, da escola, da igreja, da cidade. Né? E é claro que, infelizmente, muitas crianças não podem receber da sua família, do lugar onde elas moram, da escola onde elas estudam, o melhor, porque, infelizmente, são escolas com pouca qualidade de ensino, são casas pobres, os pais são, às vezes, subempregados, desempregados, são doentes, ou só tem uma mãe que trabalha fora de casa e tem muitas dificuldades para dar conta dos seus compromissos. É claro que nós temos também, infelizmente, situações como essa. Mas a psicologia do desenvolvimento, então, olha essa perspectiva de ciclo de vida e, ao mesmo tempo, essa perspectiva de sistemas integrados, graças aos quais a criança pode receber, né, o que ela tem direito, ou seja, necessidade para se desenvolver. Né? Isso é muito bonito. Eu gosto muito dessa área, e é uma área muito importante, né? Porque ela, na verdade, observa, pesquisa e analisa o que é melhor para o ser humano nas diferentes fases da sua vida. Né? Por exemplo, o que é melhor para um velho nem sempre é o melhor para uma criança pequena, ou para um jovem, ou para um adulto. Mas todos nós somos seres humanos e merecemos, né, um lugar no mundo digno, feliz, com bem-estar, enfim. E fazemos parte da natureza também, né, Érica? É verdade, é verdade. Que bom que nós também, adultos, estamos incluídos aí nesse escopo, né, da psicologia do desenvolvimento, porque às vezes nós, educadores, quando pensamos na área,
do conhecimento, a gente se lembra sempre das crianças, mas a gente não pode esquecer que nós também estamos incluídos, não é, professor? Estamos Claro, em claro. processo. E que bom que estamos em processo, né? Que bom que ainda não chegamos ao final desse processo, não é verdade? Ah, sim, não sempre, claro, onde tem vida, né? Você tem o direito ao bem-estar, à felicidade, a uma alimentação, a uma segurança em casa, né? Enfim, a todos os bens que tornam a vida da gente mais agradável, mais digna, né? Como eu disse, infelizmente, muitas pessoas não desfrutam dessas possibilidades, ainda lutam pela sobrevivência. Ainda bem que todas elas ainda, você falou da rede pedagógica brincante, né? Isso é muito lindo, né? Mesmo aqueles que lutam pela sobrevivência e sofrem um dia a dia muito difícil, eles têm o seu momento de música, de dança, de uma prática religiosa, de um churrasquinho com amigos, de uma música gostosa, uma dança, um congraçamento, né? O que faz que, mesmo para esses, a vida tem momentos agradáveis, né? Momentos felizes, né? Excelente. A sua fala também em relação a esse escopo aí, né, da psicologia do desenvolvimento, me remeteu a uma citação que é bíblica, né? E eu peço aqui licença a todos os participantes da rede para, independente do credo de cada um, fazer aqui essa citação, né? Há tempo para todas as coisas, na verdade, professor? Assim, sem dúvida. Há tempo e espaço para todas as coisas. E a cultura digital, né, felizmente, ela otimizou, ela ampliou essas possibilidades, não é mesmo? É o caso nosso aí, né? Nós, em lugares tão diferentes, estamos juntos aqui e agora, né? Que coisa boa, que coisa boa. Na perspectiva da psicologia do desenvolvimento, né? Que considera esses diferentes espaços, como você mesmo disse, como úteros, né? Invólucros. A internet já é considerado um desses espaços? Ah, sem dúvida. Veja, o espaço virtual, né, o espaço digital, né, a cultura digital, ela veio agregar, porque assim, nós podemos olhar para o ser humano em todos os tempos, né, desde sempre. Primeiro nós tivemos a cultura oral. Primeiro nós temos a cultura oral. A cultura oral é a cultura da relação face a face, né? Da criança pequena sendo protegida pela sua mãe, pelo seu pai, né? O contato direto, ela percebendo, olhando, cheirando, tocando, né? Próxima das coisas, num contato físico, sensorial, motor. Depois, a cultura oral implica, por exemplo, o falar, né? O se comunicar, etc. Depois nós tivemos aí há 4, 5 mil anos a cultura textual. A cultura textual da leitura e da escrita, ela otimizou os recursos do ser humano, porque agora nós temos uma memória escrita. Nós podemos nos comunicar, nós podemos registrar as experiências, as descobertas, as necessidades, os sonhos, né? As fantasias, etc. Tudo aquilo que, na verdade, nos caracteriza como ser humano, né? Os pensamentos religiosos, as grandes ideias, né? De uma forma escrita e podendo imortalizar isso através do texto. Depois nós tivemos a cultura audiovisual, né? O rádio, a televisão, o telefone, e também foram tecnologias que, agregando a cultura oral e a cultura escrita, eles otimizaram as possibilidades do ser humano se comunicarem entre si, alargaram os espaços e os tempos do ser humano. Né? Agora nós temos a cultura digital. E a cultura digital é interessante porque ela congrega, ela considera aspectos da cultura oral, né? Da cultura oral, da cultura escrita. Né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui, eu estou lendo Rede Pedagógica ao vivo, tem 500 pessoas presentes.
Eu estou vendo aqui Leide de Oliveira, que está levantando a mão. Enfim, ela congrega aspectos da cultura oral, dessa relação direta, né? Nós estamos falando diretamente, né? Nos vendo, né? Eu estou te vendo, você está me vendo. Nós estamos da cultura audiovisual, porque nós estamos usando recursos que antes você tinha o telefone, a televisão, etc., e agregados à internet, à robótica, à inteligência artificial, através de um vídeo. Por exemplo, esse vídeo ao vivo, se gravado, ele pode ser visto, pode ser discutido, pode ser trabalhado em informações pedagógicas, pode ser criticado, etc. Então, ela agrega, ela não nega, ela não substitui, mas ela integra, né, o melhor das culturas anteriores e agrega novos elementos, enriquecendo as possibilidades de comunicação das pessoas entre si. Isso é uma maravilha, você não acha? Nossa, professor, é de fato uma maravilha. Eu fico até emocionada de ouvir, porque realmente, gente, desculpa, mas eu já estou inspirada. E essa conversa aqui com o professor Lino está me deixando inspirada. Professor, acho que vou ter que falar para o pessoal que está assistindo a gente buscar uma toalha, sabe por quê? Porque é banho de conhecimento, é banho de sabedoria. Além da gente estar falando de psicologia, psicologia do desenvolvimento, é também uma aula de história, né? É cultura. Isso é muito interessante. Nós, educadores, a gente precisa ter essa visão ampliada das coisas, né? É importante a gente discutir o específico, a gente se aprofundar, mas é tão legal esse olhar assim por cima, né? E principalmente olhando assim para o horizonte. Eu tô poética hoje. É sim, exatamente. Eu acho importante assim, a gente olhar para o passado e ver o que nós herdamos desse passado, né, tão maravilhoso, com tantas lutas, com tantas guerras, tantos sofrimentos e com tantas também descobertas, invenções, tantas coisas que nós herdamos, né? E a cultura digital, ela também nos acena um futuro com mais recursos, com mais possibilidades, né, de desenvolvimento do ser humano, da comunicação entre as pessoas, de você conhecer outros países, de você poder estar ao mesmo tempo, né, em espaços diferentes junto com as pessoas, compartilhar ideias, discutir. Isso tudo é maravilhoso, né, Érica? Eu acho isso. E é muito bom ouvir que você tem essa visão positiva. Quase sempre, né, professor, diante das adversidades da vida, a gente vai, com o tempo, né, ficando assim um pouco desacreditado, desanimado na nossa profissão, né, na educação. Isso é muito comum. O professor muito cedo, muito antes de se aposentar, ele já começa a desacreditar. Desacreditar no trabalho que realiza, desacreditar no futuro, desacreditar na sociedade. E quando a gente fala de tecnologia, isso é muito comum. As pessoas têm um olhar ruim para a tecnologia, né? Como se ela fosse usurpar nossas possibilidades de felicidade, né? Eu acho que a educação, em especial, ela sofre muito com o avanço tecnológico, porque ela se sente muito invadida, sabe? Mas é legal ter essa visão positiva, que na verdade nós estamos diante de um futuro que pode ser muito interessante. Exatamente. É verdade, você está falando. Muitas vezes nós temos resistência a aprender coisas novas, né? De fato, a tecnologia digital, ela nos estimula a aprender coisas novas, coisas que nós desconhecíamos. Ela nos abre para novos procedimentos, para novas possibilidades, né? Agora, isso supõe uma ideia de um espírito de curiosidade, de abertura para o novo, para o desconhecido, ser capaz de explorar, às vezes até de errar, até de... As crianças, nesse sentido, são um exemplo para nós, né? Elas não têm medo de errar, não têm medo de explorar, elas são curiosas, elas são investigativas, elas estão aí buscando, né? E você vê, e as crianças lutam muito contra a ignorância, né? Mas elas não têm medo do desconhecido. Isso deve valer para nós também, porque isso não significa desmerecer tudo que o professor já sabe, não significa desmerecer
a sua qualidade ou a sua competência, né, como professor que tem um domínio, que tem uma formação, que tem um conhecimento adquirido. Agora, essas novas tecnologias agregam possibilidades, enriquece o repertório, né? O repertório de procedimentos, o repertório de registros, o repertório de avaliação, o repertório de comunicação com seus alunos. Veja você, agora, com a tecnologia digital, por exemplo, o professor pode falar com todos os alunos, pode trabalhar os alunos separadamente, pode formar pequenos grupos, ou seja, ele tem um combinatório de possibilidades, de manejos da sala, né? E, obviamente, ele tem também a sala de sempre, a sala física com os alunos e tal. Então, não é que a tecnologia veio desprezar, desmerecer, né? Ignorar, substituir a tecnologia anterior. Ela veio para integrar, para agregar, para otimizar e enriquecer com novas possibilidades, fazendo com que o professor tenha melhores recursos de saber sobre o seu aluno, de avaliar o seu aluno, seja de organizar as classes em pequenos grupos, de acompanhar, né, o desenvolvimento deles, a aprendizagem deles nas diferentes áreas. Ele pode montar rodas de conversa, né? Enfim. Agora, a gente tem que ter uma disponibilidade para aprender, para saber que... eu, por exemplo, eu te confesso, Érica, eu sempre fiz muitas palestras, etc., mas eu nunca tinha tido oportunidade, antes desse contexto da pandemia, de fazer lives, como nós estamos fazendo, bater papo e falar com os professores à distância. Então, no começo é difícil, né? Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era um jovem professor, eu falava muito alto e muito forte, porque eu penso assim, né? A minha vontade era, em falando alto, falando forte, chegar perto de todos os alunos, né? Entrar dentro dele com a minha voz. E eu, às vezes, ficava rouco, ficava cansado, ficava exaurido e tal. E eu achei interessante, e com o tempo passando, eu fui, digamos, acalmando, eu fui moderando a voz, fui falando mais, e não tive mais problemas de rouquidão, nem de dor de garganta, nem nada. Agora, com a live, a minha vontade muitas vezes é falar alto, porque como eu não estou perto dos professores no sentido físico, né, eu fico querendo ficar próximo deles, então falar alto é como se eu tivesse voltado a uma antiga estratégia como uma forma de me aproximar dos professores. Agora eu acho que eu tenho aprendido a ficar mais calmo, estou me sentindo mais à vontade nesse meio e estou gostando, viu? Estou gostando, porque, por exemplo, eu não sei se vocês tivessem me convidado para ir na cidade, em Brasília, onde quer que seja, que tivesse essa semana de formação, se eu teria condições, face a muitos compromissos que eu tenho assumidos, né? E dessa forma foi possível a gente está sendo possível a gente estar juntos, né, Érica? Olha, que coisa boa, né? Que alegria para nós, que satisfação. Que bom que você está aqui, professor, e que agora você faz parte dessa grande rede, a rede pedagógica. Pessoal, nós estamos aqui ao vivo com o professor Lino de Macedo. O professor Lino é livre docente da Universidade de São Paulo, a USP, viu? E ele tem grandes estudos em uma área que muito interessa aos professores de toda a educação básica, e em especial professores da educação infantil e anos iniciais, que são o público majoritário aqui da rede pedagógica. Ele é da área de psicologia, psicologia do desenvolvimento. Eu sei que você, professor, sabe o que é isso, ainda que você não se recorde, porque professor Lino é bastante íntimo de uma pessoa muito conhecida na pedagogia, né, professor? Nosso querido Piaget. Gente, e é tão engraçado, nós já falamos muito sobre ele aqui essa semana, sabe? E a gente fala assim, né, Lino, com intimidade. O educador fala com intimidade dos estudos de Piaget, né? Claro. É engraçado
Porque Piaget foi tão visionário, né? Ele é sempre tão atual, professor. Como que é isso? Como que você percebe isso nas obras de Jean Piaget? Então, Érica, eu tenho para mim o seguinte, que os grandes autores, o Piaget era um grande autor, foi um grande autor. Os grandes autores, as grandes autoras, eles são eternos, né? Eles têm, por exemplo, hoje nós temos, por exemplo, Aristóteles, que foi um filósofo que viveu 500 anos, mais ou menos 400 anos antes de Cristo, ainda hoje ele é um autor estudado, considerado, ainda hoje os seus pensamentos são referência para os filósofos e pensadores das mais diversas áreas, né? Ou seja, o grande autor ele é eterno, né? Ele é eterno. O grande literato, o grande escritor de literatura, por exemplo, nós temos na literatura que tem aí 1000 anos de vida e ela tem uma eternidade, uma atualidade, né? Essa é a bênção do grande autor. Ele é eterno e Piaget teve isso, né? Ou seja, ele teve um modo de pensar, de observar, um modo de teorizar sobre os processos de desenvolvimento humano, sobre o interesse das crianças em conhecer o mundo, em envolver recursos cognitivos como identificar, classificar, relacionar, comparar, né? Construir regras e desenvolver um pensamento simbólico, ser capaz de abstrair para conhecer melhor as coisas, ter um pensamento crítico, desenvolver autonomia. Enfim, o Piaget pensou uma série de coisas, fez muitas e muitas pesquisas e que tem atualidade. Por exemplo, né, o Piaget não é do tempo da cultura digital, ele morreu em 1980. Né? Mas, só para você ter uma ideia, muitos autores, por exemplo, o Seymour Papert é um autor de Harvard que trabalhou com Piaget e ele é um dos grandes autores da cultura digital, da robótica, não é mesmo? E ele utiliza Piaget. Então, mesmo que o Piaget não seja do tempo da cultura digital, ele pensou coisas, ele disse coisas que têm atualidade. Eu acho isso impressionante, sabe? Por exemplo, né, se você observa o que ele achava importante para o desenvolvimento da criança, por exemplo, o desenvolvimento simbólico. Né? As crianças pequenas, ter um desenvolvimento sensorial motor, né? Um desenvolvimento do corpo, né? Da motricidade, dos órgãos dos sentidos, né? do gosto, do prazer, né? da experiência no seu sentido pleno. Né? E, pouco a pouco, entrarem no mundo dos símbolos, né? Da palavra, da imagem, né? Do desenho, da fantasia, etc, etc. E você vê, e a cultura digital possibilita que as crianças tenham essas possibilidades simbólicas aumentadas. Elas permitem, por exemplo, que os seus professores, os seus pais, possam se comunicar entre si, possam discutir, possam se orientar ou orientar, né? Elas podem conversar com outras crianças, elas podem se reunir fisicamente, devem se reunir fisicamente, mas, ao mesmo tempo, elas podem fazer brincadeira, comunicar, conversar. É claro, sempre mediado pela sabedoria do adulto, por um adulto preocupado em qualificar e quantificar o melhor para a criança nesse momento de vida, né? Mas o Piaget, ele é, como tantos grandes autores, né? Ele é eterno, né? No sentido de que ele foi capaz de imaginar, escrever, teorizar e observar coisas com uma sensibilidade que é como se ele tivesse... como se ele dominasse o passado, o presente e o futuro. Né? Não é só Piaget, muitos outros autores têm essa capacidade, né, de serem autores eternos, ou seja, de terem uma obra nesse sentido imortal.
né? Uau! Uau! Muito legal, gente. Olha, a gente está conversando aqui com o professor Lino de Macedo, né? E a gente está falando sobre Jean Piaget, como ele mesmo disse, um grande autor eterno. E o bom professor também ele é eterno, né? Seu alcance não se pode calcular, ultrapassa as gerações. E olha, como a gente está falando aqui de educação digital, nós já conversamos também que é um tempo de mudanças, mas que isso pode ser muito bom, gente. Então presta bem atenção nisso. Olha, é tempo sim de mudanças, mas é tempo bom, não é, professor? Aí você disse que está assim armando uma chuvinha, não é, Lino? Eu gosto muito de chuva. Em geral, as pessoas falam assim: olha, o tempo está fechando, vem chuva por aí, como se isso fosse ruim. Pô, eu adoro quando vai chover, sabe, professor? E sabe também por que que eu estou falando isso aqui? Porque eu quero convidar todo mundo que está assistindo essa nossa live a fazer um print. Você gosta de sair em foto, professor? Vou chamar todo mundo para fazer um print aqui da nossa live, para subir para os stories a imagem dessa nossa conversa aqui hoje. E a gente vai subir também uma hashtag. Hashtag tempo bom. Hashtag tempo de aprender. Viu, gente? E aí você pode decorar os seus stories com sol, com chuva, porque tudo isso é tempo bom, faz parte aí, né? Da natureza, do nosso desenvolvimento. Como eu disse, as pessoas costumam dizer que é tempo ruim quando vai chover, mas eu adoro quando chove. E aí a gente vai colocar isso na internet para espalhar essa notícia, para contagiar também outras pessoas que fazem parte dessa grande rede que é a internet, para que elas venham participar da rede pedagógica. Nós estamos aqui com o professor Lino e ele preparou uma super aula, gente, fantástica, magnífica mesmo, para todos vocês. Ela está disponível no YouTube da Rede Pedagógica, tá? No YouTube da Rede Pedagógica, a aula que o professor Lino gravou em breve. Você vai poder sair dessa transmissão ao vivo, assistir a aula. E depois o professor Lino retorna para que a gente possa discutir de forma mais específica, né, mais detalhada os tópicos que ele traz para a gente nessa aula sobre a psicologia do desenvolvimento. E isso tem tudo a ver, hein, com educação digital. A gente precisa compreender esses processos de desenvolvimento para que sejamos educadores atualizados, para que sejamos educadores digitais. Então, não deixa de fazer o seu print enquanto a gente está conversando aqui, para você não se arrepender depois que essa live terminar. E suba para os stories do seu Instagram, hashtag tempo bom, hashtag tempo de aprender. Marca a rede pedagógica e marca também o perfil do professor, @Lino de Macedo, não é isso, professor? Sim, sim, perfeito. Lino de Macedo, tudo junto, minúsculo. Tudo junto. Professor Lino, aquele que disse que às vezes fala um pouco mais alto, mas que é para falar bem para o coração da gente, né, professor? Esse é o meu, seria o meu gosto. Excelente. E está muito bom que seja assim, professor, porque, como disse também, né, um autor eterno que foi santo é super-rei. Só se vê bem com o coração, não é? Sim, sim, perfeito. Professor Lino, para que a gente possa encaminhar o encerramento dessa transmissão e irmos assistir a aula, eu gostaria que você fizesse um resumo mesmo, uma síntese, falando novamente sobre essa questão de Piaget, né? Uma síntese para preparar o pessoal também para a aula que a gente vai assistir, para que a gente possa se organizar para isso. Na verdade, o Piaget, ele é importante para o colega que trabalha na educação infantil, porque ele pensa, né, a criança nos seus 2 primeiros anos de vida e ele pensa naquilo que a criança tem como recurso de interação com o mundo. Do ponto de vista da criança, o recurso que ela tem de interação com o mundo é o seu corpo, a sua motricidade, o exercício dos seus órgãos dos sentidos, da sua percepção, etc. Por isso mesmo, a criança pequena, nos seus 2 primeiros anos de vida, e mais para frente também, ela precisa de adultos simbólicos, sociais, morais, éticos, amorosos, cuidadosos, porque
do ponto de vista da criança, ela ainda não sabe falar, ela ainda não sabe se cuidar, ela não tem autonomia para muitas coisas, ela depende dos adultos, né? Então, o fato da criança ser sensorial motora supõe um adulto, né, cuidadoso, amoroso, responsável, presente, né, para complementar. E entendo isso com essas duas partes articuladas, integradas, um adulto cuidadoso, amoroso, presente, prestativo, etc. E uma criança que pode exercitar os seus esquemas, o seu corpo, ela vai entrando no mundo dos símbolos, né? Ela, por exemplo, ela aprende a andar. Olha que coisa maravilhosa, né? O andar, o correr, o saltar, o pular, o correr, amplifica a visão de mundo. Agora ela tem um olhar não mais de quatro, vamos dizer assim, de quadrúpede, né? Porque quando ela está pequenininha, que ela só pode engatinhar, mas ela pode olhar o mundo nesse sentido amplo, né? Onde ela pode ver as coisas longe, ela pode se relacionar, se movimentar, e aprende a falar, né? A falar, ou seja, ela amplifica as suas possibilidades de comunicação e, ao mesmo tempo, ela vai incorporando, aprendendo ou seja, a ver com os olhos da mente, ouvir com os ouvidos da mente, tocar ou ser tocado com as sensações interiores. E isso é importante porque ela forma, então, imagens mentais. E daí a importância das brincadeiras simbólicas, onde ela pode fazer conta, imaginar, praticar a liberdade, né, de sonhar, de inventar coisas, etc., etc. Ela amplifica as suas interações com outras crianças. Por exemplo, no contexto da escola, ela forma grupos, aprende a ficar em roda. E às vezes tem brigas, às vezes tem choro, às vezes tem disputas, às vezes a criança tem dificuldade de aceitar as exigências do dia a dia. Está na hora de comer, está na hora de tomar banho, está na hora de dormir, está na hora de ir para a escola, está na hora de parar de brincar, enfim. Mas tudo isso faz parte do processo do desenvolvimento, né? E ela vai, pouco a pouco, então, aprendendo a essas ferramentas sociais, né? De trocas sociais, a fala, entrando no mundo da escrita, né? Participando de uma comunidade que tem escrita, que pratica a escrita, que lê histórias, que faz brincadeiras, que ouve músicas, né? Que vê coisas através do livro, através da tela, etc. Aí ela vai se desenvolvendo, né? E sendo pouco a pouco, preparando-se pouco a pouco para ter um pensamento operatório, como diz Piaget. O pensamento operatório é esse pensamento que possibilita às crianças, a partir de 6, 7 anos, se alfabetizarem, dominarem os conhecimentos de matemática, de geografia, de história, de ciências, né? Aprenderem as regras sociais, o valor das regras sociais, né? Os limites de se conterem, né? Ela está com fome, mas ela aguenta esperar um pouco, porque ainda não terminou a atividade. Ela vai se socializando, né? Ao mesmo tempo que ela vai enriquecendo as suas possibilidades interiores, as suas possibilidades simbólicas. E com isso ela vai se preparando pouco a pouco para se tornar um jovem, agora entrar na escola fundamental 2, né? Aprender coisas mais abstratas, mais sofisticadas, né? Modelos, explicações teóricas mais sofisticadas, e pouco a pouco ir se preparando para se tornar um adulto pleno, um adulto, a gente espera, a gente deseja, integrado, né? Que cuida de si, que interage com os outros, que vive de uma forma colaborativa, cooperativa, que participa de um mundo que precisa de gente, né, preparada para fazer parte dele e tal. Então, o Piaget, ele mostrou, ele fez pesquisas sobre todos esses aspectos.
A minha área é mais a dos jogos, né? Como é que você pode, usando jogos e brincadeiras, né, promover e observar processos de desenvolvimento, de aprendizagem, estimular o raciocínio, a argumentação, né? A disciplina do ouvir, a disciplina do falar, a disciplina do argumentar, a disciplina de você aceitar e ser sensível ao ponto de vista do outro, de você aperfeiçoar as suas ideias, de você ser capaz de viver em grupo, né? Tudo isso é maravilhoso, né, Érica? É maravilhoso. E você já viu, né, professor, que aqui na rede pedagógica a gente gosta de brincar, porque brincar tem tudo a ver com aprender. E o professor Ah, Lino sim. falou aqui com a gente também, né, para esse desenvolvimento, para a gente ver com os olhos da mente. E assim, isso é muito interessante, né, professor? Antigamente, acreditava-se, né, que as nossas emoções estavam aqui. Por isso que o coração, né, adquiriu tanta importância aí, né, na Sim. sociedade, sempre associado às emoções, ao amor, né, o coração partido também, à tristeza, né? Mas olha, gente, quando a gente está falando aí de ver com os olhos da mente, pode ter essa conotação também, né? Ver com o coração, né? Com Exatamente. afetividade. E a gente precisa falar de uma pedagogia afetiva quando a gente está falando de desenvolvimento, principalmente o infantil. Professor Lino de Macedo está aqui com a gente na programação da 4ª semana Rede Pedagógica. E olha, não acabou não. Tem muito mais para vocês. Professor Lino preparou uma aula sensacional que você não pode perder. Você precisa assistir hoje. Ainda que ela esteja disponível amanhã, você precisa assistir hoje. Porque a partir de hoje, você já vai poder desfrutar desse conhecimento, dessa partilha que ele está trazendo aqui para a rede pedagógica. A gente vai se ausentar aqui do Instagram. Vamos todos nos encontrar no canal da Rede Pedagógica no YouTube, em www.youtube.com/c de canal /Rede Pedagógica. Lá você vai assistir a aula com o professor Lino, mas não apenas isso. Deixa o seu like. Aqui no Instagram é o coraçãozinho, né? O like aqui é um coraçãozinho, eu gosto mais. Lá você deixa o seu joinha, o seu like, o seu comentário, tá? Compartilha também a sua experiência com o professor Lino, porque a rede pedagógica vai partilhar o link dessa aula com o professor para que ele possa posteriormente, né, ler os comentários de vocês, também o feedback em relação a essa live. A gente faz um intervalo de 30 minutos. E a gente retorna às 8h30, às 20h30, horário de Brasília, aqui novamente com o professor Lino de Macedo, para que a gente possa dar continuidade a esse papo tão agradável e tão interessante, porque é tempo de aprender, é tempo bom aqui na rede pedagógica. Professor, muito obrigada. Maravilha. A gente vai Obrigado. agora assistir a aula que você preparou e a gente retorna em 30 minutos, combinado? Combinado. Maravilha, Érica. Muito obrigado a você e a todos que estão participando conosco aqui dessa conversa. Obrigado, bem. Obrigada e até daqui a pouco, professor. Oi, pessoal. Gente, show, né? Você viu isso aí? É por isso que eu falei. Vai lá buscar uma toalha ou então guarda-chuva, né? Porque é chuva de conhecimento, chuva de sabedoria aqui na rede pedagógica. Eu tenho certeza que você gostou de experimentar, né? Dessa chuvinha boa. É, gente, muito boa mesmo. E como eu disse para vocês, não deixem de subir os stories com a nossa hashtag de hoje. Vocês gostaram? Ficou bem poético, né? Eu adorei. Hashtag tempo bom. Hashtag tempo de aprender. Se você quiser decorar seus stories, utilize chuva, sol, arco-íris, tudo que nos remete a tempo, né? A esses fenômenos naturais relacionados ao tempo, mas também para a gente se divertir. Então, pessoal, você pode deixar também, aliás, pessoal, vocês podem deixar também aqui nessa live que vai ficar salva no feed do Instagram, os seus comentários, o seu agradecimento ao professor Lino de Macedo, a sua contribuição, a sua dúvida ou seus emojis. Eu sugiro nuvens, chuva, sol, arco-íris. Vocês gostaram? Eu gostei demais. Vamos todos para o YouTube da Rede Pedagógica, onde vamos assistir a aula que foi gravada pelo professor Lino de Macedo. A gente se encontra às 20h30
ao vivo aqui na Rede Pedagógica. Não perca a oportunidade de retornar, porque essa live certamente será ainda melhor do que a que fizemos agora. Lembra? A nossa melhor live sempre será a próxima. Eu espero você aqui daqui a pouco. Tchau!